Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Rudinei, eu sou fundador do Octores, uma startup que faz registro de direitos autorais online. E para que alguns de vocês talvez já me conheçam dos grupos de discussão no Facebook, ou enfim, já tenham feito aqui algum trabalho comigo, tanto de marca quanto de direito autoral. Eu trabalho nessa área já há quase 20 anos e lá em 2008, mais ou menos, devido a alguns problemas que eu detectei em relação à forma como o direito autoral é protegido no Brasil, eu comecei a pensar numa solução que fosse mais eficiente, mais prática e até mais barata, se possível, né? Acabou sendo possível, felizmente. Então, em 2014, a gente lançou o Octores, que é a nossa startup, e agora eu vou fazer alguns vídeos aqui para explicar para vocês alguns pontos sobre o direito autoral, as figuras que estão envolvidas no direito autoral e até como utilizar o nosso sistema e quais são as vantagens. Vamos começar pelo básico. Assim. Direito autoral protege a criação, não a ideia, não o projeto, não o conceito. Então, às vezes você pega assim, copiaram o meu trabalho e tal, não sei o quê. Você vai ver a pessoa tá reclamando porque houve uma exploração de uma ideia similar, mas a outra pessoa, ou outra empresa, sei lá, ela fez, na verdade, uma execução diferente. Então isso é muito perigoso. A primeira coisa é tomar muito cuidado para não sair acusando as pessoas de plágio por aí, porque muitas vezes essa acusação ela é muito passional e acaba dando até problema para quem faz a acusação, porque acaba se comprovando que aquilo não tem materialidade, né? Não existe realmente, de fato, um plágio ou coisa assim. É diferente da pirataria, que é quando o cara pega o seu trabalho, pode ser uma ilustração, por exemplo, e ele usa lá, o cara foi lá no teu portfólio, lá no Behance, viu uma ilustração legal, pegou e está usando lá na loja de camisetas dele, tá vendo uma camiseta com a tua ilustração. Isso é pirataria direto, né? Isso não tem o que discutir. Tá? Mas vamos começar falando do básico. Assim. A primeira coisa que eu acho importante salientar é que no direito autoral a gente tem duas figuras que são muito importantes e uma delas geralmente não se fala. Existe o autor, obviamente, que é um conceito mais nosso aqui do direito autoral. Nos Estados Unidos eles dão muito mais enfoque para outra figura que aparece, que eu vou comentar agora. Mas o autor basicamente é quem cria. Salvo exceções muito específicas, autor só pode ser pessoa física. Se for uma obra coletiva, ou seja, com várias pessoas envolvidas, e que eventualmente a empresa, seja agência de publicidade, estúdio de design, enfim, qualquer que seja o tipo da empresa, e a empresa coordena esse trabalho, então ela pode figurar como coautora pela coordenação do trabalho. A simples supervisão do trabalho não atribui coautoria para ninguém. Isso vale, inclusive, e é muito polêmico isso, para teses e teses acadêmicas, trabalho de conclusão, tese de mestrado. Inclusive já tem até decisão judicial nesse sentido, que exclui o orientador como coautor, porque na maioria das vezes ele está ali só para fiscalizar ou para dar, no máximo, um caminho, um norte para o orientado. Né? Ele vai só, vai por aqui, mas ele não participa da elaboração do material. Mas voltando para a questão prática, autor é quem cria. Ponto. Existe uma outra figura muito importante, que é o titular. Titular do quê? Titular dos direitos patrimoniais. Porque no direito autoral a gente tem dois tipos de direito ou de proteção. Temos os direitos morais do autor, que são dele para o resto da existência. Tá? Então, assim, uma música feita pelo Lobão. Para o resto da existência desse universo, o Lobão vai ter que ser citado como autor. Porque foi ele que escreveu a letra, ou a música, ou as duas coisas, sei lá, ele é autor. Ponto, isso não muda. E os direitos patrimoniais, que são os direitos de explorar comercialmente essa obra. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, se eu falar I have a dream, todo mundo sabe o que eu estou falando. É o discurso do Martin Luther King. Os discursos, eles são objeto de
proteção pelo direito autoral. Então, quando uma empresa, por exemplo, vai usar tanto a imagem, mas mesmo que seja só o trecho da fala do Martin Luther King, numa propaganda, por exemplo, ela tem que pagar os direitos autorais para a família do Martin Luther King. Isso é por quê? Porque eles são os detentores dos direitos patrimoniais, que ainda não encerraram. Os direitos patrimoniais, como eu disse, são os direitos de explorar comercialmente determinada obra. Esses direitos, eles podem ser tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Por exemplo, os herdeiros do Portinari, eles têm se não me engano, uma empresa, uma fundação, não lembro, que faz a gestão desses direitos deles. O Romero Brito, com toda a polêmica envolvida, não vou entrar no mérito, mas o Romero Brito é um cara que ele tem uma empresa que cuida dessa gestão de direitos patrimoniais do trabalho dele. Assim como o pessoal que fez lá a Galinha Pintadinha e N outras empresas, artistas, pintores, músicos, escritores, enfim. Esse direito patrimonial, ele tem uma validade. No Brasil, ele vale durante a vida inteira do autor e depois que ele morre, a contar de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento dele, mais 70 anos. Isso é uma coisa que a maioria dos criativos não se preocupa. Os caras se preocupam em trabalhar, em produzir, desenvolver, fazer coisas criativas, coisas legais. E muitas vezes eles, lá naquela ânsia de se preocupar com família, filho, neto, sei lá eu, o cara vai lá, faz plano de previdência, faz isso, faz aquilo, e esquece que o maior patrimônio dele é a obra dele. E essa obra dele, se tiver devidamente protegida, pode garantir a existência, a subsistência da família dele por 1, 2, talvez até 3 gerações, porque a gente está falando de 70 anos. Então você imagina o seguinte, um artista extremamente produtivo e extremamente comercial, como por exemplo o Romero Brito, esse é um cara que ele garantiu não só a sobrevivência, a subsistência, mas garantiu um padrão de qualidade de vida muito bom para os filhos, netos, não sei, bisneto acho que já é um pouquinho forçado, mas enfim, ele garantiu aí 70 anos para as pessoas que ele ama, para que elas possam viver literalmente da arte dele. Então isso é uma coisa muito importante. E no trabalho profissional, no caso, quando a gente tem vamos supor, um designer que cria, sob encomenda, por exemplo, um logotipo, o que está acontecendo ali? Está havendo uma transação comercial. Esse artista foi contratado para desenvolver determinada obra sob encomenda, e o que acontece? A princípio, salvo haja uma disposição expressa em contrário disso, a princípio a gente pode concluir que esse trabalho que o designer executou, ele é de autoria do designer, mas os direitos patrimoniais, ou seja, a titularidade, é do contratante. E aí eu vou falar um pouquinho do Octolis. O Octolis é a única empresa, e dá para comparar também com as autarquias públicas, né? Porque pode ser registrado tanto, por exemplo, na Biblioteca Nacional, a Escola Nacional de Belas Artes, etc. O nosso sistema é o único no mundo que discrimina claramente quem é o autor e quem é o titular dos direitos patrimoniais. Isso, inclusive, já é pensando em estágios futuros que a gente vai implementar no sistema, que vai permitir a transação desses direitos, seja o licenciamento e também a cessão. Então, por exemplo, o artista que trabalha conosco, o designer, o publicitário, vai lá, cria um manual de identidade visual para a empresa X, e ele pode, quando for entregar o trabalho, fazer o registro conosco e entregar para o cliente dele um certificado que vai garantir tanto os direitos patrimoniais dele como autor, quanto os direitos, morais dele como autor, quanto os direitos patrimoniais do cliente dele. Tá? Eu não vou editar esse vídeo, vamos tocar assim mesmo, porque eu sou ruim de edição. Isso
Já tem acontecido, a gente já tem recebido feedback aí de alguns clientes, que o retorno desse procedimento, ou seja, de tomar esse cuidado, esse profissionalismo de fazer já a proteção do trabalho antes de entregar para o cliente, isso tem trazido um resultado fantástico em termos de não só de imagem do profissional perante o cliente, mas tem trazido inclusive trabalho novo. Eu não vou dar detalhes aqui, depois se a pessoa assistir o vídeo e quiser dizer, fui eu, foi comigo, foi com o fulano que aconteceu, tal empresa, ela faz. Mas tem uma agência de design, por exemplo, um estúdio de design que fez alguns trabalhos conosco, e ele fez um trabalho lá de identidade visual, se não me engano, para um cliente, e entregou para esse cliente, que é do setor de produção de sorvetes, que é um segmento que dá muito problema. Ele entregou para o cara o trabalho, né, e entregou também o nosso certificado em PDF. E o cliente ficou surpreso, ele disse, nossa, olha, legal, vocês têm essa preocupação e tal. E assim, inclusive eu mandei fazer essa marca nova, porque acabei de ter um problema relacionado a direito autoral, a cópia ficou parecida e tal, deu problema. E assim, eu já tive muito problema também de cópia de embalagem, e eu gostaria que vocês fizessem as embalagens, então, para esse novo produto que eu estou lançando, e em função desse profissionalismo que vocês demonstraram. Ou seja, na prática, os caras pegaram um outro trabalho muito maior, quem mexe com isso sabe que uma coisa é você fazer a identidade visual, né? Outra coisa é você fazer um conjunto de embalagens para todo um grupo de produtos novo, né? Você imagina o seguinte, vou fazer lá toda a linha de embalagens nova da Kibon. Isso é um trabalho maior, a princípio, financeiramente falando, do que fazer o manual de identidade visual do logotipo da Kibon, né? Então, reforçando, só para a gente finalizar, essas duas figuras são extremamente importantes no direito autoral. O autor, que é detentor dos direitos morais, para sempre, isso não pode ser cedido, nem transferido, nem abdicado. Então essa história de eu optei pelo copyleft, isso é uma palhaçada, uma bobagem. Você pode optar por não receber nada por isso, por enfim, deixar esse seu trabalho open source, tá? Ou Creative Commons, com todas as licenças abertas. Tudo bem, agora o copyleft não existe, simplesmente não existe. Por quê? Porque você não pode abdicar da paternidade da obra, tá? Então você pode ter a sua ideologia lá, mas copyleft é uma coisa que não existe. Você pode até não proteger, não fazer nada, e o que você está fazendo nesse caso é deixando margem para que outra pessoa diga que foi ela que fez aquilo, e aí atribua a licença comercial que ela bem quiser. E temos aí a figura do titular dos direitos patrimoniais, que é a pessoa que tem o direito de explorar comercialmente aquela obra, tá? Esse direito ele vale por toda a existência, toda a vida do autor, e no Brasil mais 70 anos. Nos Estados Unidos isso valia por 50 anos, talvez vocês já tenham ouvido falar na tal lei Mickey. O que é isso? É que os direitos autorais do primeiro Mickey iam extinguir, cair em domínio público, né, que é o termo correto, e a legislação americana foi alterada para dar mais 20 anos de vida útil para o Mickey, aquele primeiro antigo, que agora já caiu do domínio público. Essa lei faz mais de 20 anos que ela foi alterada. Então, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, eram 50 anos, agora são 70, igual ao Brasil. Tem países que são 100 anos e o mínimo é em torno de 50 anos. Então, você pensa o seguinte, se você fizer alguma coisa e continuar vivo por pelo menos mais 30 anos, isso quer dizer que, no mínimo, o seu trabalho vai poder gerar renda por mais 80 anos. Então, quando você criou, mais 30 até você morrer, e mais 50 anos, que podem ser a diferença entre a sua família ficar numa condição legal ou ter que ralar pra caramba para conseguir se sustentar. Mesmo que você tenha sido um artista brilhante, criativo, maravilhoso, mas que nunca protegeu os seus direitos autorais, nunca fez o registro deles. Tá? Então, vamos tratar de outras coisas no próximo vídeo. Acho que para esse primeiro vídeo aí, experimental tá ótimo. Muito obrigado, um abraço.